Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado que chega aqui ao nosso canal, simulado dedicado a você aí do outro lado, que está se preparando para concorrer aos cargos de agente de saúde, agente de endemias ou agente de vigilância ambiental. Então, neste vídeo, eu e você resolveremos 7 questões. A questão número 1 já está na tela. Você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois voltar. E lembrando, que você pode, vez ou outra, escutar um barulhinho de grilo ao fundo, porque aqui na região norte do Ceará, no momento em que estou gravando este vídeo, estamos no período chuvoso, aí esses animaizinhos aparecem, porque esses insetos aparecem, e o quarto onde eu gravo não tem isolamento acústico, mas creio eu que esse barulhinho não chegue, de fato, a atrapalhar o vídeo. Então vamos lá, questão 1 com a banca FEPES. Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do hospedeiro infectado. E que hospedeiro infectado é esse, professor? É o homem. Na água, esses ovos eclodem, liberando uma larva ciliada denominada iracídio. E essa larva infecta quem? Infecta o caramujo. De 4 a 6 semanas, a larva abandona o caramujo na forma de cercária, ficando livre nas águas naturais. O contato humano com águas infectadas pelas cercárias é a maneira pela qual o indivíduo adquire a doença. Então a pergunta é a seguinte: esse ciclo biológico corresponde a qual doença? Malária, filariose, leishmaniose, doença de Chagas ou ectossomose? Então a gente vai eliminando aos poucos, Malária, caramujo, professor? Acho que não, né? Também acho que não. Então, a gente já descarta a malária. Malária, tá? É transmitida através do mosquito. Leishmaniose, professor? Caramujo? Também não. Doença de Chagas? Essa muito menos. E aí fica a dúvida, Para a maioria, poxa, professor, eu não sei muito bem qual a forma de transmissão da filariose, não sei se é ectossomose, mas essa questão, a questão básica, é aquela que a gente utiliza só para dar aquele ânimo a mais, é um conteúdo que você não pode errar. E se errar, pelo amor de Deus, se aparecer na tua prova, você já chega lá vacinado e pronto para gabaritar. Então vamos explorar um pouquinho mais a doença citada nesse enunciado, enunciado, diga-se de passagem, super interessante e acaba servindo de revisão aí de conteúdo. Vamos lá. Essa doença, ela é uma doença parasitária, de evolução crônica, cuja magnitude da prevalência, severidade das formas clínicas e a evolução a caracterizam como um importante problema de saúde pública no país, conhecida também como xistose, barriga d'água e doença dos caramujos. Não estamos falando da filariose. Obviamente, estamos falando da ectossomose. E o agente etiológico dela, citado lá no enunciado, só como S. mansoni, é o ectossoma. Olha aí, ectossoma. Se a banca coloca ectossoma, você já gabarita sem dificuldade, não é isso? Ele é um eumento pertencente à classe Trematoda e ao gênero Ectossoma. São vermes delgados, de coloração branca e sexo separados. A fêmea adulta, que é mais alongada, ela encontra-se alojada em uma fenda do corpo do macho. Essa fenda é chamada de canal ginecóforo. Então, olha aí, aproveitamos para ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a ectossomose, aquela revisão básica, porém essencial nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada para a classificação, que é isso que a gente vai conseguir. Você vai voltar aqui e comentar: professor, consegui, foi tenso, mas fui aprovado, fui aprovada. Questão 2 na tela, vamos lá. Lembrando que a qualquer momento você aperta pause, lê a questão no seu tempo, no seu ritmo e depois volta.
Vamos lá. A vigilância em saúde no combate à dengue é feita com... Então a gente já faz a leitura e já vai identificando o gabarito. Letra A. A vigilância e o combate à dengue é feito com medidas de antirratização e desratização. Será que o rato tem alguma coisa a ver com a transmissão da dengue? Não, professor. Nada a ver. Isso mesmo. Hantavirose, leptospirose, sim, tranquilamente. Mas combate à dengue? Não. Letra A gente já descarta. Letra B. A busca ativa de casos e a verificação da extensão da área onde os carrapatos transmissores... Espera aí, subi demais aqui, acabei apagando o carrapato aqui, né? Os carrapatos transmissores. Então, carrapato nada a ver com combate à dengue, a gente já risca bem daqui. Estão presentes, associadas a ações de educação em saúde sobre o ciclo de transmissão para impedir que novas infecções ocorram. Se não é dengue, é o que, professor? Estou falando aqui, por exemplo, da febre maculosa. Okay? Febre maculosa e não da dengue. Letra C. O controle da área urbana do cão. Olha, cão, dengue, nada a ver. A principal fonte de infecção, uma vez que a doença canina tem precedido a ocorrência de casos humanos. Aqui estamos falando da leishmaniose, e mais especificamente da leishmaniose visceral. Olha aí, eliminei 3 alternativas, ou é letra D ou é letra E. Se nada mais eu soubesse, eu teria 50% de chance de acertar. Mas vamos lá, subir esse 50% para 100%. Letra D. As medidas de controle que se restringe ao mosquito vetor, olha aí, mosquito vetor, né? Pode ser dengue. Com ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, associadas à atividade de educação em saúde e mobilização social. É sim uma medida de combate à dengue, à zika, à chikungunya, né? Não é exclusiva da dengue, mas a dengue se encaixa aqui perfeitamente, então é o nosso gabarito. Letra D. E a letra E. A orientação à população quanto a hábitos de higiene pessoal, particularmente lavar as mãos antes das refeições, manipulação de alimentos, após o uso do sanitário e o ato de coçar. Não tem nada a ver com a dengue, né? Está relacionado, sim, a diversas doenças, mas especificamente com a dengue não tem nada a ver. Então, questão resolvida, gabarito identificado. Vamos lá. Questão 3. O Aedes aegypti é o nome científico de um mosquito ou pernilongo, cuja característica que o diferencia dos demais é a presença de listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Ele, o Aedes, transmite qual doença abaixo? Malária, febre amarela, doença de Chagas, leishmaniose ou filariose? Vamos lá. Doença de Chagas, a gente sabe que não é. Leishmaniose, também não. Eu consigo eliminar, né, com segurança essas duas. Eu fico na dúvida. Poxa, professor, malária, febre amarela, filariose. Né? Estou me colocando no seu lugar. Para você que ainda não tem total segurança no que você está respondendo. Né? Pode acontecer. Surge dúvida, né? Você vai e consegue eliminar aqui filariose também. E aí fica a dúvida. Malária ou febre amarela? Vamos lá. O Aedes transmite a dengue, chikungunya, zika e a febre amarela urbana, doenças chamadas de arbovirose. Então, gabarito identificado, letra B, febre amarela, letra A está descartada. Questãozinha bem tranquila também. Só questão de revisão. Poxa, professor, isso é cobrado? Isso é cobrado. Né? As questões não são um bicho de 7 cabeças, né? Pelo menos não a maioria. Questão 4. O conjunto de mecanismos do organismo que serve de defesa contra a invasão, a multiplicação de agentes infecciosos e efeitos nocivos de seus produtos tóxicos, associado à presença de anticorpos do próprio paciente, que possui ação específica sobre o micro-organismo responsável por uma doença infecciosa
ou sobre suas toxinas. E aí, que conjunto de mecanismo é esse que serve basicamente de defesa contra esses agentes infecciosos? Resistência natural, não suscetibilidade à doença, imunidade natural ou adquirida, fator de proteção específico ou imunidade passiva. E aí, professor, isso aqui é complicado, então vamos lá apontar o gabarito. Se você errar, não se assuste, realmente é um conteúdo que é difícil a gente dar de cara com ele, mas ele pode aparecer tranquilamente aí nos tópicos de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, ok? Então vamos lá. Na forma natural, falando aqui de imunidade, estamos falando de imunidade. Na forma natural, podemos citar a transferência de anticorpos da mãe para o bebê por meio da placenta. Na forma artificial adquirida, temos a administração deles por meio de soros, como o soro antitetânico. Então, no caso aqui, estamos falando da imunidade natural ou imunidade adquirida. A imunidade que você traz geneticamente aí da sua mãe, que você houve essa transferência por meio da placenta, ou adquirida através de soro, de vacina, etc. e etc. Então, um gabarito aí para a gente entender um conceito novo ligado ao nosso conteúdo, ao nosso universo. Letra C. Questão 5. As comissões intergestores. Poxa, professor, legislação? Legislação também cai. É chatinho às vezes, mas vou mostrar aqui para vocês como é que a gente gabarita esse tipo de questão. As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A atuação dessas comissões tem diversos objetivos. Dentre eles, vamos lá. Letra A. Escolher os membros do CONSENS, que representam os entes estaduais no âmbito nacional, mesmo que desvinculados do CONASEMS. Não. Aqui, equivocado, mesmo que desvinculado? Não. Olha aí. Letra B. Decidir sobre os aspectos financeiros da gestão centralizada do SUS em desconformidade com a definição da política dos planos de saúde, independentemente da aprovação nos conselhos, olha aí. Independentemente, em desconformidade, pelo amor de Deus, não. Olha aí, palavras-chave. Letra C. Definir apenas as diretrizes. Olha aí, o apenas aqui já mata o nosso item. Então, você tem que entender a pegada aí desse tipo de questão. Às vezes, você chega aqui, não tem a mínima ideia, mas você percebe que algumas citações são esquisitas, não tem nada a ver. Letra D. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Olha, é tão bonitinho, tão organizadinho, Tem tudo para ser a letra D. Vamos ver se a letra E pisa na bola em alguma palavrinha. Atuar na nomeação de membros para o CONAS e o CONASEMS e definir o uso dos recursos do Orçamento Geral da União. Recurso da saúde, ok. Do SUS, ok. Mas do Orçamento Geral da União, não, Então, gabarito, basicamente com uma interpretaçãozinha de texto bem de leve, bem marota, a gente encontra a resposta correta. Ok? É lógico, que conhecer a lei e o conteúdo é muito mais seguro. Mas, no desespero, a gente dá aquele jeitinho, Vamos lá. Penúltima questão. Analise o texto abaixo. Eu já vou ler, já vou preencher, tá bom? Vamos lá. Segundo a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, entende-se por vigilância sanitária, então eu já consigo gabaritar essa questão, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários. Olha aí, questão bem tranquila. Nem havia necessidade desse segundo item a ser descoberto, porque vigilância sanitária está presente só em uma alternativa aqui. Decorrente do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o quê? O controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas de processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços, que se relaciona direta
ou indiretamente com a saúde. Então a gente aqui nessa questão teve a oportunidade de revisar vigilância sanitária. Esses itens aqui são realmente muito cobrados, alguns são bem parecidos e a gente pode acabar não entendendo da maneira correta e se confundindo e perdendo uma questão que a gente não pode perder, onde não há perdão. Gabarito letra A. Mas vamos lá aproveitar e revisar então o conceito de vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de quê? De recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Olha aí, revisamos vigilância sanitária e também um conceito de vigilância epidemiológica. Poxa, professor, como é bom resolver questão assim, é ótimo, é uma maravilha, né? A gente está resolvendo e está estudando ao mesmo tempo. A gente está ganhando tempo aí nessa nossa caminhada. Última questão, Banco e BAD, né? Para diferenciar todas da FEPES, vamos lá de BAD. O diagnóstico laboratorial da eumintíases se dá por meio de... Lembrando que essa aula é de todo evento no canal, mas logo eu vou estar trazendo, tem muita coisa aí sendo cobrada e eu estou tentando me virar. Então, o diagnóstico da eumintíase se dá por meio de quê? Exame de fezes, exame de sangue, exame de escarro, de secreção ou de pelos. Professor, o que é essa tal de eumintíase que você tem tanta dificuldade de ler que eu percebi? Vamos lá. As eumintíases, GHT, fica mais fácil, né, chamar de GHT, são infecções causadas por parasitas, né, que se desenvolvem onde? No trato intestinal humano e completam seu ciclo evolutivo no solo e podem se disseminar na água e nos alimentos, com ovos ou larvas desses agentes. Então, os vermes, né? São as lombrigas, por exemplo. Então, como é que se dá o diagnóstico? Realizado por exames parasitológicos de fezes. Olha aí, exames de fezes, gabarito letra A. Pelo método Cato-Katz ou pelo método de segmentação espontânea, tais como o método Lutz, também chamado de Hoffmann-Pons-Jenner, né, HPJ, para a visualização dos ovos dos eumintos. Quando se objetiva a contagem de ovos por grama de fezes, que permite avaliar a intensidade da infecção, o método de diagnóstico recomendado é do Cato-Katz. Poxa, professor, que tanto nome esquisito, que tanta informação detalhada, é importante. Esse conteúdo bem expresso no teu edital, né? Super importante também essas informações. A gente tem que se preparar para uma prova bem difícil, né? Que se não for difícil, olha aí, melhor ainda, né? A gente está além do nível da prova. E que se for uma prova complicada, olha aí, a gente se preparou para a prova complicada e ela está no nosso nível. Tá bom? Então é isso. A gente tem que se preparar realmente da maneira mais correta possível, se preparando para uma prova complicada, tá bom? Porque até as provas simples se tornam complicadas, né? Porque no dia, nervosismo, é muita coisa em jogo, né? Então, é assim que funciona, é assim que o barco toca. Então, um grande abraço, até um próximo vídeo, valeu!